Olá, nossa meditação de hoje será sobre milagres e bênçãos recebidas do Senhor. Você que está esperando o seu milagre, a sua bênção, escute o que Deus vai falar ao nosso coração nessa manhã. Eu quero meditar sobre uma palavra que está no capítulo 20 do segundo livro dos Reis, que narra a história do rei Ezequias, um rei que tem uma história fantástica à frente ali do reino de Judá, de grandes testemunhos de fé, de oração, de como Deus agiu na vida daquele povo, daquela nação, por intermédio do rei Ezequias. No capítulo 20, inicia falando de uma grave enfermidade que o rei Ezequias fora cometido, e diz que era uma doença mortal. E o Senhor manda o profeta Isaías dar o recado ao rei, anunciar a morte, dizendo que daquela cama que ele subiu, ele não desceria e certamente morreria. Foi uma notícia dura, uma notícia de uma morte precoce ali do rei Ezequias. E o profeta Isaías dá o recado e sai, vai embora. E quando o profeta sai, o rei Ezequias toma uma atitude. Ele, deitado como estava no leito, ele se volta para a parede. A Bíblia diz que ele ora ao Senhor, lembrando ao Senhor da sinceridade com que ele tinha andado com o Senhor, e que chora muitíssimo. Não diz simplesmente que ele chora, mas foi muitíssimo choro, ou seja, muitas lágrimas. Ele se derramou ali na presença de Deus, em oração e em lágrimas, e o Senhor ouviu a oração. E diz essa palavra, diz o texto, que antes que o profeta atravessasse o pátio do palácio, o Senhor manda que ele volte e que diga para o rei que ouviu a oração dele, viu as lágrimas do rei e que acrescentaria mais 15 anos de vida. Ora, para quem estava à beira da morte, prestes a morrer, receber mais 15 anos, é muita bênção, é um grande milagre na sua vida. E quando o profeta diz tudo isso, o rei, ele põe à prova o milagre. Ele diz: se eu realmente serei curado, me dá uma prova. E o profeta, ele dá duas opções para o milagre, para que Ezequias entendesse que realmente Deus agiria na vida dele. Ele diz: você pode escolher. Se quer que Deus adiante 10 graus da sombra do sol, ou se ele retroceda 10 graus dessa sombra. E o rei ainda disse: adiantar é fácil. Adiantar 10 graus, como se fosse fácil mexer no sol. Mas que seja retrocedido o sol em 10 graus. E assim o Senhor fez, mostrando ali a maravilha, a grandeza e a misericórdia de Deus na vida de um homem. E o rei é plenamente curado. E no livro do profeta Isaías narra que ele fez uma canção, ele fez um cântico, agradecendo ao Senhor, glorificando a Deus. Mas no capítulo 20, narra um episódio que fora definitivo não só para o rei Ezequias, mas para toda a nação. Aquela história correu o mundo da época e chegou em terras distantes como a terra da Babilônia. Porque como não contar desses feitos? Como não anunciar essas maravilhas? E uma comitiva da Babilônia chega com um presente, e para saber sobre aquela situação que ele estivera doente, e o rei, diz a Bíblia, que ele ficou muito satisfeito com aquela visita. E na sua empolgação ele recebe a comitiva
e começa a mostrar todo o seu tesouro, começa a abrir as portas da sua casa e mostrar o tesouro que ele tinha em ouro, que ele tinha em prata, que ele tinha em especiarias, que ele tinha em óleos finos. Abre a casa das armas, mostra o seu arsenal ali de guerra, de forma que não ficou nada que ele não mostrasse para aqueles homens, para aquela comitiva. E aquela comitiva volta. A comitiva poderia estar levando na bagagem um relatório da grandeza do Senhor, do Deus de Israel, de como Deus agira de maneira poderosa e maravilhosa na vida de Ezequias, a ponto de lhe curar de uma enfermidade mortal, de lhe dar mais 15 anos de vida, de não somente curá-lo, mas dar uma demonstração da sua grandeza e do seu poder, retrocedendo à sombra do sol. Podia levar na bagagem como e quem era Deus. Mas não. Eles estavam voltando com o relatório da grandeza do rei Ezequias, da glória do rei Ezequias, de como ele tinha conquistado, quanto ele tinha nos seus tesouros, e nos deixa um ensinamento que nós não podemos cometer esses mesmos erros. Nós precisamos entender que o milagre, as bênçãos na nossa vida, não é para que o meu coração seja carregado de vaidade, para o seu coração ser vaidoso, não é para que nós ostentemos essas bênçãos, não virão como ostentação para a nossa vida, para mostrar o quanto nós somos, o quanto nós fazemos, mas é para anunciar a grandeza de Deus, para glorificar o Senhor, para que o nome dele seja exaltado e glorificado, e para que todos saibam quem é o Senhor na nossa vida. Lamentavelmente, o rei Ezequias não agiu dessa maneira, e quando aqueles homens saem, ele recebe a visita do profeta Isaías novamente. E o profeta pergunta para ele quem eram aqueles homens, de onde vieram, o que eles disseram e o que eles viram. E o rei diz que eles eram de uma terra distante, uma terra longínqua, era da Babilônia. Eles vieram para saber da sua doença e que o rei tinha mostrado tudo para eles. Todos os seus tesouros, toda a sua glória, toda a glória da sua casa, dos seus domínios, não deixou de mostrar nada do que ele tinha, do que ele possuía, do que ele conquistara. E o profeta diz: Rei, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Tudo o que tu tens, tudo que os teus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma. Até os teus filhos. Os teus filhos serão levados e transformados em eunucos lá no palácio da Babilônia. E quando termina, o rei diz algo surpreendente e impactante, que não condiz com o rei que ele fora ao longo daqueles anos. Ele diz: boa esta palavra do Senhor que me disseste, porque nos meus dias haverá paz. Lamentável. O rei mostra ali que, além de vaidoso, era irresponsável e egoísta.
Isso nos ensina, querido. Isso nos ensina que as bênçãos, os milagres, são para serem contados, são para serem anunciados, para que todos saibam que o nome do Senhor é sobre toda a terra. Que o Deus das nossas vidas, Ele muda a nossa situação e a nossa história. É um Deus de milagres, é um Deus de poder, Deus de maravilhas, para que todos saibam quem é Deus. Nós não recebemos as bênçãos para que as pessoas saibam quem somos nós, como nós somos bons, como nós somos grandes. Não. Quem precisa ser glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eles terão que ver quem é Deus na nossa vida, que nós somos um povo de Deus, guardado e protegido pelo Senhor. E além disso, nós temos um grande ensinamento. Nós precisamos entender que a nossa família, a nossa casa, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Nós precisamos entender a importância da nossa família, da nossa casa. Um pai, uma mãe, não pode ficar indiferente a uma situação que vai ocorrer na vida do filho. Nós temos a obrigação de orar por eles, de clamar por eles. Nós temos a obrigação de ensinar-lhes. Nós, como pais, nós trabalhamos para os nossos filhos. Aquilo que nós conquistamos ficarão para eles. E não somente em termos físicos, de tesouros, mas também de caráter, de comportamento. Os filhos são heranças do Senhor. Aquilo que nós plantarmos, eles também colherão. A estrada que nós estamos pavimentando nessa caminhada também servirá para eles, para as conquistas, para as vitórias. É uma responsabilidade nossa. Mas é lamentável a atitude do rei Ezequias, porque a alegria dele é que aconteceria na vida dos filhos e não na vida dele. Quando ele recebeu a notícia de morte, ele clamou, ele chorou, ele se derramou. O Senhor ouviu a oração dele. Por que é que ele não clamou pela sua família, pela sua nação? Sabia que pela atitude irresponsável dele haveria uma catástrofe na sua descendência, na sua nação? Ele tinha que orar se arrependendo, clamando. Isso nos deixa como ensinamento, porque nós temos boas referências do rei Ezequias. Nós podemos contar maravilhas do que ele fez, mas não podemos esquecer do que aconteceu e que serve como ensinamento, como reflexão para as nossas vidas. E o que eu deixo hoje para nós é isso. O Senhor colocou no meu coração isso. Glorifica o meu nome na bênção. Exalta o meu nome no milagre e ama a tua família. Ora pela tua casa, ora pela tua nação, ora pelo teu país, para que o Senhor faça maravilhas no meio deles. Ame a tua família, interceda por eles. Eu quero orar, Pai. Ô Senhor, sabemos que quantas bênçãos o Senhor tem para nos entregar, quantos milagres o Senhor ainda fará na nossa vida. E que nós coloquemos no nosso coração e entendamos que tudo que o Senhor fizer seja para a tua glória, para a tua honra, para o teu louvor, para a tua exaltação. Ah, Senhor, quantos não estão ouvindo e que precisam de uma bênção, de um milagre do Senhor?
age poderosamente, Senhor. Age de maneira maravilhosa. Abre as janelas do céu e derrama bênção sobre a casa, sobre a família, sobre a vida daquele que precisa nessa hora, Senhor. Mas que eles entendam que aquilo que o Senhor vai colocar nas mãos deles não é para a vaidade, não é para a ostentação, mas para que o teu nome seja honrado e glorificado, Senhor. Abençoa, Pai. Assim, eu oro te agradecendo por tudo que o Senhor fará e que será motivo de testemunho para que o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Medite nessa palavra.